Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Em que consiste a Assunção? Logo após o cumprimento de toda a sua missão nesta terra, pela graça de Cristo na sua vida e pelo dom da fé, o Senhor a recompensa, elevando Maria aos céus. Este é um ato que cumpre o que nos disse a palavra: derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. E que tipo de elevação é a de Deus com os humildes, como foi o caso de Maria, a elevação para o céu, para a vida eterna. Por isso hoje peçamos também a virtude da fé, como foi na vida de Maria, para que nós também sejamos elevados ao céu. A Assunção não é um privilégio isolado de Maria, mas é a manifestação antecipada do destino para o qual toda a igreja caminha. Maria vai à frente como a nossa irmã mais velha na fé, para que nós também perseveremos no caminho do Senhor e para que um dia nós também estejamos na glória dos céus. Que a liturgia de hoje nos ajude
no nosso caminhar, na fé, na nossa prática, na nossa vivência religiosa. E eu vou me deter ao evangelho que nós acabamos de ouvir. É um evangelho mais longo, que possui uma rica teologia, e eu teria conteúdo para falar com vocês várias horas, diante da riqueza que é o evangelho de hoje. Porém, o nosso tempo não nos permite. Então, eu vou subdividir o evangelho em duas partes. A primeira parte, o encontro de Maria com Isabel, e a segunda parte, o cântico de Maria, o Magnífica. E eu gostaria de exortá-los na atenção às atitudes que nós encontramos no evangelho de hoje. Acredita, levanta-se, caminha, serve, carrega o Cristo, alegra os outros, canta misericórdia, defende os humildes e finalmente entra na glória. Estas são as ações contidas no evangelho de hoje, que nos apresenta a pedagogia da Assunção. Por isso, da nossa parte, é necessário um esforço interior para a compreensão da palavra. Vamos à primeira parte. Maria recebeu a visita do anjo. O anjo anunciou a ela que ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela naquele momento fica com dúvidas, pergunta ao anjo, o anjo esclarece e no final ela dá o seu consentimento. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento, Jesus foi concebido no seu ventre pela ação do Espírito Santo. Então, literalmente, Maria tinha o rei na barriga. O rei Jesus estava concebido agora no seu ventre. Mas Maria não ficou em casa com as pernas para cima dizendo: como agora eu tenho o rei na barriga, todos vão ter que me servir. Pelo contrário, nos disse o evangelho que depois disso Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade da Judeia. Quem tem a experiência de ter Jesus na sua interioridade, não se acomoda consigo. Mas quem acolhe Jesus na sua interioridade, se põe a caminho para servir. E aqui já vem um ensinamento muito prático para o nosso tempo presente. Porque corremos o risco de fazermos uma adesão interior a Jesus, mas que esta experiência fique apenas em torno do nosso umbigo, ou dos nossos gostos espirituais. Não. Quem acolhe Jesus no seu interior, se coloca a caminho para servir. E é este o movimento que o evangelho quer despertar na vida de cada um, começando por aquele que vos fala. E esta pressa que o evangelho aponta, não é a pressa que nós temos hoje, da correria, da ansiedade, do cansaço. Mas esta pressa de Maria é a pressa de Deus, que quer encontrar cada pessoa humana. Deus tem a pressa de nos encontrar. E cada qual deve se perguntar: eu tenho pressa pelas coisas de Deus, ou as coisas de Deus na minha vida acontecem quando sobra tempo, quando eu não tenho nada para fazer, ou de vez em quando? Eu sempre externalizo em algumas reuniões do conselho pastoral da paróquia, que eu tenho uma preocupação como padre nesta comunidade, porque aqui eu percebo uma parcela grande de católicos que são católicos de temporadas, não é? Tem a quaresma, vem, acaba a Páscoa, some, começa a festa da padroeira, vem, termina a festa, some,
depois aparece ou para um 7º dia, para um batizado, para um casamento. Chega o advento, aparece de novo. Os católicos de temporada. Não seja você um católico de temporada, mas seja você um católico que se inspira no testemunho de Maria e que tem pressa pelas coisas de Deus na sua vida. Porque de repente nós temos pressa para o trabalho, pressa para os nossos objetivos, pressa para os nossos entretenimentos, mas de repente nós não temos a mesma pressa para as coisas de Deus. Maria partiu apressadamente a uma cidade da Judeia. E foi para a casa de quem? De Isabel. Quem era Isabel? Era a prima de Maria. Já era uma idosa, também estava grávida pela ação do Espírito Santo. Então vocês que já são idosos, já sentem o peso da idade. Agora vocês imaginem uma pessoa idosa tendo o peso da idade e ainda estando grávida. Olha que a missão também não era fácil para Isabel. E Maria era uma jovenzinha, entre 14 e 15 anos. Então ela vai para a casa de Isabel para quê? Para dizer: Isabel, agora eu tenho o rei na barriga, eu vou ficar aqui uma temporada com você para eu descansar. Não. Maria foi para a casa de Isabel para ser doméstica, gente, para lavar roupa, para arrumar casa, para fazer comida, porque Isabel já era idosa, estava grávida, então provavelmente ela não conseguia fazer esses trabalhos, esses deveres de casa. E quando ela chega na casa de Isabel, olha o que acontece. Vamos ao Evangelho. Tomemos aí versículos 41 até o 45. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse trecho do Evangelho, nestes 4 versículos, do 41 ao 45. Encontraram? Vamos juntos? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Olha que belo trecho da Escritura, para você levar para a vida, para você levar para a semana, para a sua luta diária. Quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel não estava esperando. Naquela época não tinha telefone para ligar e falar: estou indo te visitar. Não tinha um WhatsApp para você mandar uma mensagem dizendo: prepara a casa que eu estou chegando. Não. De onde Maria morava até onde Isabel morava, era aproximadamente 130 quilômetros. E como é que Maria fez esse trajeto? Andando. Então foi uma longa viagem, não foi uma viagem de um dia. Quando ela chega na casa de Isabel, Maria falou alguma coisa? Vocês perceberam? Não. Quem falou? Isabel. E aqui reside um outro ensinamento do Evangelho. O que tocou Isabel não foi o que Maria disse, mas o que tocou Isabel foi a presença de Maria e o que ela trazia em si, ou seja, Jesus. Maria já estava grávida com Jesus no ventre. E a sua presença foi uma presença impactante, que impactou a vida de Isabel. Naquele momento, quando
Ela ouviu a saudação, o cumprimento, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Preste atenção. Aonde Maria chega, ela leva quem? Jesus e o Espírito Santo. Esta deve ser a missão intercessora de Maria na vida do cristão. Maria não quer ser deusa na sua vida. Maria não quer ocupar na sua vida o lugar de Jesus e o lugar do Espírito Santo. E nós precisamos nos permitir ser corrigidos pelo Evangelho na nossa devoção mariana. Porque para muitos católicos Maria é considerada quase como uma deusa. E ela não quer ocupar esse lugar na sua vida. Ela quer que o lugar de Deus, seja do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida, e não dela. Por quê? Porque na vida de Maria também ela permitiu que o lugar de Deus fosse dele. Ela deu o sim dela ao divino Pai Eterno, que mandou o anjo para anunciar que ela seria a mãe do Salvador. Ela deu sim a Jesus para que ele cumprisse a sua missão e ela compartilhasse da sua humanidade com a humanidade de Jesus. E ela permitiu com que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida, todo o tempo. E assim deve ser na vida do cristão. Maria deve te conduzir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se a sua devoção mariana ainda não te conduziu ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, se permita conversão, se permita a correção do Evangelho de hoje. E quem faz a experiência com Jesus e com o Espírito Santo, pula de alegria. Isabel não ficou com cara de cemitério quando encontrou Maria, Jesus e o Espírito Santo. A criança saltou de alegria, pulou de alegria. E nós precisamos ter uma devoção a Maria que nos possibilite a alegria de Jesus, a alegria do Espírito Santo. Porque hoje tem crescido, não é? Um certo modismo de devoção a Nossa Senhora, que põe os seus devotos com cara de cemitério, com olheiras, com um rosto triste, abatido, principalmente as jovens, as meninas. E a experiência de Isabel não foi com cara de cemitério, mas foi pulando de alegria. E esta experiência do Evangelho quer hoje nos tocar na vida prática, no cotidiano. Depois disso, com um grande grito, ou seja, a alegria era tão grande que Isabel exclamou de voz alta: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Por que Maria é bendita? Porque o fruto do seu ventre é bendito. Quem é o fruto do ventre de Maria? Jesus. Ele é por excelência o bendito do Pai. Ele é por excelência o bem-aventurado. Portanto, todo aquele que acolhe o bendito do Pai, que é Jesus, na sua vida, também se torna bendito. Ser bendita não é uma exclusão dos demais e um privilégio de Maria, pelo contrário. Ser bendita, como Maria no Evangelho de hoje, é possibilidade para todo cristão que acolhe o bendito do Pai no seu interior, que é Jesus. Olha que boa notícia para o início da sua semana. Você é chamado a ser bendito. Você é chamado a ser bendita, ou seja, bem-aventurado. Padre, de maneira concreta,
Qual é a bem-aventurança de Maria que acolhe Jesus? A bem-aventurança da fé. Maria acreditou na palavra que lhe foi anunciada. E a palavra anunciada teve o poder de realizar o que ela estava dizendo. Por isso Jesus no ventre. Qual é a bem-aventurança que nos coloca diante de Jesus? A bem-aventurança da fé. Isso foi na vida de Maria, mas pode ser na minha vida, pode ser também na sua vida. Queira, neste domingo da solenidade da Assunção de Maria, a bem-aventurança da fé que faz com que Jesus esteja na sua interioridade. Como foi na vida de Maria. Por acreditar na palavra, Jesus foi concebido no seu ventre e ela se tornou bendita, ou seja, bem-aventurada. Depois disso, Isabel, neste estupendo da experiência, vai nos apresentar o título que, ao meu modo de ver, é o título mais belo e mais completo para Maria. Como é que Isabel chamou Maria aí no texto? Vocês prestaram atenção? Como é que ela chama Maria? Mãe do meu Senhor. Vocês viram que Maria não tinha contado para Isabel que ela estava grávida? Como eu disse para vocês há pouco, não tinha comunicação naquela época. Para Maria antecipar Isabel: estou grávida, a ação é do Espírito Santo, Jesus está no meu ventre, eu vou aí te visitar, Isabel. Não tinha possibilidade desta comunicação. Mas a presença de Jesus, que era portada na vida de Maria, foi tão forte que Maria não precisou dizer que estava grávida com Jesus no ventre, mas Isabel foi capaz de sentir. E assim deve ser o nosso testemunho. É desafiante essa pedagogia do Evangelho, porque às vezes a gente tem o hábito de fazer o contrário, de falar mais sobre a fé do que de testemunhar. E Maria foi o contrário, ela testemunhou mais do que falou. Nós vimos que até agora no Evangelho, quem está falando é Isabel. E como Isabel reconhece Jesus como seu Senhor? Quando nós voltamos ao Evangelho escrito no texto original, que foi em grego, a palavra Senhor é Kyrios. É o título mais completo que a Escritura dá ao Messias, vindo da parte de Deus, ou seja, o Senhor. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você? Como Isabel, você é capaz de reconhecê-lo como seu Senhor, como Kyrios, como seu Salvador? E o título que Isabel dá a Maria está intimamente ligada a quem? Ao Senhor. Como posso merecer receber a visita da mãe do meu Senhor? Como seria bom se na nossa piedade de fé e devoção a Maria, nós a reconhecêssemos como a mãe do meu Senhor. E eu gostaria que vocês olhassem aqui para a imagem de Nossa Senhora que está aqui à frente. Mesmo os que estão sentados atrás, conseguem ver. Quem Maria porta nos braços? Quem que vocês acham? O menino Jesus. Então, tudo que ela experimenta e que está relatado no Evangelho de hoje é pelos méritos de quem? De Jesus. Preste atenção no que o padre vai te falar. Não separe na sua vida Jesus de Maria. Não separe na sua vida Jesus de Maria. A razão de Maria é Jesus.
tudo que ela recebeu foi pelos méritos de Jesus. Logo, Jesus é mais importante do que Maria. E às vezes para muitos católicos é o contrário, Maria é mais importante do que Jesus. Eu posso dar um exemplo concreto para vocês? Vocês não vão se ofender? Posso? Às vezes as pessoas chegam na Capela do Santíssimo, onde nós temos Jesus presente real na Eucaristia. As pessoas entram e vão primeiro lá na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Várias vezes eu fico de longe observando. O que isso significa? A pessoa não entendeu ainda. Porque quando você chega na Capela do Santíssimo, a prioridade é de quem? De Jesus ou de Maria? De Jesus. Se você vai primeiro a Maria, sabia que ela fica triste? Porque ela não quer ocupar na sua vida o primeiro lugar. Maria quer que na sua vida o primeiro lugar seja de quem? De Jesus. Então, quando você entrar na Capela do Santíssimo, você vai em primeiro lugar a quem? A Jesus. E depois, se quiser, não há problemas, ir lá diante da imagem de Nossa Senhora e fazer a sua oração. Está vendo como o Evangelho, como a palavra, precisa purificar a nossa devoção a Maria? Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Minha gente, aqui também a coisa pega. Olha que interessante a pedagogia do Evangelho. A bem-aventurança da fé é aquela na qual a promessa do Senhor cumpre na vida de quem crê. E isso foi com Maria. A promessa do Senhor se concretizou na sua vida, porque ela acreditou, e acreditar significa fazer uma adesão, e ao fazer uma adesão ela deu a liberdade para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. Olha esta pedagogia do Evangelho. Por quê? Porque na nossa vida nós costumamos fazer o contrário. Não é eu que me abro pelo dom da fé, a minha adesão interior para que a promessa de Deus se cumpra em mim, mas sou eu que dou o comando da promessa para que Deus realize a minha promessa em meu favor. E aí a gente começa a barganhar com Deus. Se o Senhor cumprir essa promessa, eu vou a pé à Trindade descalço. Se o Senhor cumprir esta promessa, eu vou à Aparecida do Norte, passando de joelhos durante todo o período que estiver lá dentro da igreja. Porque nós imaginamos que quanto mais for o nosso malabarismo no cumprimento da promessa, mais Deus vai aceitar e mais Deus vai realizar. E aí nós colocamos a coitada de Nossa Senhora no meio desta confusão. Então, padre, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora. Como é que é na vida de Nossa Senhora? É ela que faz promessa para o Divino Pai Eterno cumprir, ou é a promessa do Divino Pai Eterno que cumpre na vida dela? Como é que é na sua vida? Percebem como o Evangelho corrige a nossa devoção mariana? E nós devemos nos permitir ser alcançados pela força desta palavra. Depois vem a segunda parte, agora vem a fala de Maria. Naquele momento Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador,
porque olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, o seu nome é santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Gente, eu sou apaixonado pelo Evangelho, porque é palavra viva e se cumpre. Este cântico de Maria se cumpre, porque a sua misericórdia passará de geração em geração. E chegou onde? Aqui, hoje, em Canedo, em 2026, para a minha vida e para a sua vida. Olhemos desde a geração de Maria até a nossa geração atual. O que Maria está cantando na palavra está se cumprindo. Passou para as gerações anteriores, mas chegou à nossa geração. A palavra é viva, a palavra se cumpre, a palavra tem o poder de realizar o que ela está dizendo. Hoje nós somos a geração destinatária desta graça. Vocês viram que por parte de Isabel houve uma saudação muito bonita a Maria? Se fosse hoje, na nossa cultura, com a mentalidade que os jovens têm, Maria ia falar assim para Isabel: vamos fazer um selfie, você vai gravar o que você me diz, porque eu vou postar nas minhas redes sociais, né? Se nós atualizássemos o Evangelho no pensamento que nós temos hoje. Mas a dinâmica do texto é outra. Isabel reverencia Maria, mas quando Maria toma a palavra, Maria não vai reverenciar a si, mas Maria vai reverenciar a Deus. Como é que ela começa o Magnífica de acordo com o Evangelho? Olha a primeira frase: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em quem? Em Deus, meu Salvador. Aprenda com Maria a louvar, a reverenciar, a engrandecer a Deus e não a você, e não a mim. Aqui existe uma característica muito nativa, muito própria da humildade. A palavra humildade vem da palavra humus, que é a terra fértil, capaz de produzir muitos frutos. A terra fértil do ventre de Maria acolheu a semente do Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, para que nós tivéssemos a graça da salvação. Por isso toda honra, todo louvor e toda glória é a Deus, que escolheu esse caminho para a humanidade, e não a mim. Diante da cultura da imagem, diante da cultura do narcisismo, diante da cultura na qual todos precisam me reverenciar, me aplaudir, me elogiar, me reconhecer. Na cultura do eu, que é a que nós vivemos, Maria quer nos ensinar a reverência a Deus e não a si próprio. Gente, mas que sacudida o Evangelho nos dá, hein? Olha como a palavra é atual. E agora eu quero encerrar com vocês na última parte do Cântico de Maria. Dão conta ou já estão cansados? Dão conta? Então vamos lá. Tomemos do versículo 51 até o 55, lá no final do texto. Encontraram? Do versículo 51 até o versículo 55. Vamos juntos? Ele mostrou a força de seu braço,
dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Durante esta semana, quando eu estudava, rezava, preparava a homilia de hoje, eu consegui elencar 7 atitudes do Evangelho nesse trecho que nós acabamos de ler, que eu partilho com vocês. Primeiro, mostrou a força do seu braço. Segundo, dispersou os soberbos de coração. Terceiro, derrubou do trono os poderosos. Quarto, elevou os humildes. Quinto, encheu de bens os famintos. Sexto, despediu os ricos de mãos vazias. Sétimo, socorreu Israel, seu servo. O número 7 na Bíblia é o número da totalidade, da plenitude. E rapidamente, eu gostaria de dar apontamentos teológicos destas 7 atitudes no Cântico de Maria. Mostrou a força do seu braço. Como é que o Todo-Poderoso mostra a força do seu braço? Olha lá na cruz, como é que está o braço do Todo-Poderoso? Pregado na cruz. É ali que manifesta o braço do Todo-Poderoso. E o que ele faz? Ele dispersa os soberbos de coração e eleva os humildes. Foi isso que aconteceu na vida de Maria. Ela foi escolhida pela sua virtude de humildade. E nós vimos isso agora há pouco no cântico dela, que não é para si, mas que é para Deus. E eu comecei a me perguntar: Senhor, eu tenho tanta soberba no meu coração, me ajuda. Que o teu braço de Todo-Poderoso possa dispersar do meu coração também a minha soberba. E eu te convido a fazer o mesmo pedido. Peça que o braço do Todo-Poderoso, que é Jesus, disperse do seu coração a sua soberba. E depois eu fiquei mais consolado. Por quê? Porque Ele derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Então eu percebi que tem muito trono dentro de mim que o braço do Todo-Poderoso tem que derrubar. Para quê? Para me ajudar na virtude da humildade, que não é fácil de ser vivida. Então faça essa experiência. Peça que o braço do Todo-Poderoso não só disperse a soberba do seu coração, mas que derrube os tronos que você construiu ao longo da sua história e que tem te privado de viver a virtude da humildade, que concretamente te ajuda a reverenciar e a engrandecer a Deus, como foi na vida de Maria. Ele encheu de bens os famintos. Quais são as nossas fomes? Que tipo de alimento que nós buscamos diante do anseio mais profundo da nossa alma? E eu gosto sempre de apontar o paradoxo presente. Por um lado, você tem a cultura do iFood, que te motiva: come, 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 come. E por outro lado, você tem a cultura fitness, da estética, do corpo perfeito. E aí, minha gente, nós ficamos no meio desse tiroteio, porque comer é bom e vocês sabem que é bom, mas depois quer ir para o espelho e está todo fininho. O que isso revela? Que existe um tipo de fome que a comida não está podendo suprir. Por isso, o Todo-Poderoso enche de bens
os famintos, ou seja, é capaz de saciá-los. E aí despediu os ricos de mãos vazias. Quando eu cheguei nessa parte do Evangelho, eu comecei a olhar para as minhas mãos e me perguntei: o que eu carrego nas minhas mãos que me impede de carregar esse grande tesouro que é Jesus? E devolvo essa pergunta a você: o que você carrega nas suas mãos? E por fim, socorreu a Israel, seu servo. Duas palavras profundas: socorro e servo. Como Maria se reconhece: eis aqui a serva do Senhor. Como eu preciso me reconhecer diante do Senhor? Como servo. Como você deve se reconhecer? Como servo. Porque por sermos servos, Ele nos socorre sempre. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. E por isso, encerro lhes dizendo que nesta festa de hoje, o Evangelho quer nos mostrar: Deus venceu, o amor venceu, a vida venceu. A Assunção de Maria é, portanto, a confirmação de que a última palavra sobre a existência humana não pertence à morte, mas ao amor de Deus. Que neste domingo nós tenhamos como meta a glória do Cristo ressuscitado, como foi meta para a vida de Maria, como deve ser a minha meta como vida de padre, e como deve ser a sua meta na sua vocação, como pai, como mãe, como avô, como avó, como filho, como neto, cada qual no seu chamado vocacional. Então vamos pedir esta graça que hoje o Evangelho quer nos oferecer na festa, na Assunção de Maria. Por um instante, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: onde o Evangelho de hoje me tocou? O que o testemunho de Maria precisa despertar no meu coração diante da minha fé? Onde eu me senti interpelido pela força desta palavra que eu acabei de escutar? Vai pedindo esta graça que se realizou na vida de Maria. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Peça com fé. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria.
Salvador. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Meu espírito exulta.